Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Um dos princípios da ordem econômica brasileira é a redução das desigualdades regionais e sociais. E para que esse princípio seja concretizado, a Constituição Federal estabelece que 3% da arrecadação dos impostos sobre a renda e também sobre os produtos industrializados sejam aplicados em programas de financiamento do setor produtivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No entanto, ainda são visíveis as desigualdades regionais. E para saber como estão se desenvolvendo os programas para essas regiões, eu converso com o presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e da Amazônia, é o deputado Valadares Filho, que é do PSB de Sergipe. Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Valadares, nós já tivemos aqui na Câmara um seminário para discutir justamente o desenvolvimento regional. Quais foram as principais conclusões? Olha, foi um seminário extremamente proveitoso. Nós sabemos que o país é um país de dimensões continentais, de realidades diferentes, mas isso não pode ser desculpa jamais para termos ainda uma desigualdade regional muito grande e significativa em nosso país. É claro que cada região tem a sua potencialidade no solo, na proximidade do oceano, em outras características, mas isso tem que fazer com que os governos possam ter políticas públicas efetivas. E foi justamente isso que nós debatemos nesse seminário. Foi um seminário amplo, com palestrantes que puderam abordar esse assunto de forma muito profunda, com abertura ao público. Enfim, discutimos diretamente o enfraquecimento e o sucateamento que está acontecendo em relação às instituições financeiras públicas que têm sido extremamente esvaziadas através de fechamento de agências, através de você penalizar funcionários públicos, enfim, isso enfraquece e impacta diretamente no desenvolvimento regional. Até porque o Banco do Nordeste, por exemplo, ele é fundamental para o desenvolvimento da região nordestina. Só nos últimos tempos foram fechadas mais de 200 agências. O Banco do Brasil, da mesma forma, mais de 400 agências fechadas em nosso país. Enfim, nós começamos agora, inclusive, a iniciação também de fechamento de agências da Caixa Econômica Federal. Então principalmente o pequeno produtor. O pequeno produtor, aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empresário que quer começar um negócio, gerar emprego nas regiões brasileiras, principalmente mais carentes, como a região Norte e Nordeste. Enfim, é dessa maneira que nós estamos muito preocupados com esse momento que passa o país. Órgãos públicos, por exemplo, como o DENOX, como também a Sudene, a Sudan, são hoje órgãos públicos sucateados, sem força política e sem recursos financeiros para poder ter políticas públicas e um grande planejamento para o desenvolvimento dessas regiões. E eles foram criados justamente para isso, com esse objetivo. Né? Hoje, praticamente, são órgãos públicos, órgãos federais, que servem de cabide de emprego, do que ter uma política pública de fomento para o desenvolvimento de regiões brasileiras. O senhor mesmo já citou que a Constituição Federal fala 72 vezes sobre as desigualdades, né? Como reduzir as desigualdades. Se nós já temos na lei, o que falta para realmente ser aplicada essa lei? Falta o governo ter essa consciência de respeitar a Constituição. A partir do momento que você esvazia instituições financeiras públicas, que você enfraquece as políticas públicas de órgãos que poderiam contribuir diretamente com o desenvolvimento dessas regiões. Você está indo de encontro àquilo que diz a Constituição. Ou seja, o governo federal não vem fazendo a sua parte, não vem exercendo o seu papel. Inclusive, eu já apresentarei na próxima reunião da nossa comissão um requerimento onde iremos convidar pessoas representantes das instituições financeiras públicas, pessoas também que possam falar do Ministério do Planejamento, do Ministério da Integração Nacional, dos órgãos federais envolvidos também nesse sucateamento e também nesse enfraquecimento dessas políticas públicas, para sabermos por que
dessa falta de intenção do governo federal de respeitar um planejamento, uma política efetiva de fazer com que a gente possa ter um desenvolvimento regional compatível com aquilo que o Brasil precisa. Agora, pode ser também haver uma participação maior do setor privado, porque nós já temos a lei de participação público-privado para poder ter esse intercâmbio, né, de empresas com o governo. Seria possível, nesse momento que o governo está em crise fiscal, econômica, haver uma maior participação privada nesse desenvolvimento? Não há problema em relação a isso. Eu acho que a iniciativa privada ela também presta um bom serviço ao país, não só na sua economia, como também a geração de emprego e renda no Brasil. Não vejo problema em termos uma participação na iniciativa privada. Inclusive, eu acho muito importante que a iniciativa privada possa fazer sempre parcerias com o poder público, beneficiando, logicamente, a nossa sociedade. Mas o grande problema é que as instituições financeiras públicas, ela que tem a mais capacidade e mais política para que possamos fomentar principalmente em regiões mais necessitadas. Não a iniciativa privada, não os bancos privados, por exemplo, que eles têm um grande objetivo, que é o lucro, não o fomento. O BNDES, por exemplo, teria uma participação também? Poderia ter uma grande participação. O BNDES é fundamental e tem sido fundamental ao longo dos anos para o desenvolvimento do Brasil. Agora, da forma que estão fazendo com o BNDES, estão também sucateando o BNDES. Estão tirando as políticas públicas que já contribuíram e muito. É claro que houve muitos problemas no passado em relação aos financiamentos feitos pelo BNDES, mas nós não podemos acabar com a política de fomento só por problemas que houveram. Muito pelo contrário, temos que fiscalizar os problemas que tiveram com certos financiamentos, com certos privilégios em algumas empresas, ou seja, punir aqueles que fizeram isso, mas jamais poder tirar uma política tão importante como é a do BNDES. E surgiram também algumas soluções, foram apresentadas soluções durante esse seminário para que possam ser aplicadas? Justamente isso, que a gente possa empacar de vez essa questão do enfraquecimento das instituições financeiras públicas, que a gente possa buscar dentro do Congresso Nacional o estímulo ao governo federal a fortalecer esses órgãos públicos que também têm essa finalidade de contribuir com o desenvolvimento regional. Enfim, cabe a nós parlamentares, cabe àqueles que participaram do seminário, que participam de audiências públicas que nós promovemos, ser uma voz ativa e nós aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, fiscalizar e cobrar do governo. Agora tem já na comissão o intuito de se criar um plano nacional do desenvolvimento regional. Já existe alguma proposta, já está começando a tramitar? Como é que se faz para a gente poder ter esse plano no final da nossa gestão da comissão? É quando você faz um apanhado de todo o trabalho que foi feito durante a nossa gestão à frente da presidência, logicamente em parceria com todos os parlamentares que fazem parte do nosso colegiado. E teremos sim um grande documento daquilo que nós pudemos absorver dessas audiências públicas, de seminários como fizemos em relação ao desenvolvimento regional, proposituras que foram apresentadas por parlamentares, enfim, é dessa maneira que nós queremos ter um grande documento de contribuição com o Plano de Desenvolvimento Regional. Agora, seria possível um desenvolvimento integrado entre as regiões, mesmo sabendo que, mesmo dentro de cada região, existem características diferentes de estado para estado? Esse plano integrado seria possível? Isso é fundamental. O Brasil é um país de dimensões continentais, sim, de regiões diferenciadas em suas características, sim, mas temos que ter um plano integrado. Nós não podemos ter um sul e um sudeste tão diferente do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Não podemos ter. Isso não permite com que a gente possa ter um fortalecimento, principalmente daquelas regiões que mais precisam e das pessoas que mais precisam. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado pelo espaço. Eu conversei sobre o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste com o deputado Valadares Filho, que é do PSB de Sergipe. Você pode acessar esta e as outras edições do programa em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.